Bom dia. Eu tô aqui para compartilhar um pouquinho a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo ministrou à minha vida nessa manhã. E eu já acordei com esse texto, já acordei com o Espírito Santo ministrando ao meu espírito esse texto que está em Êxodo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Este quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Esse texto de Êxodo 3 fala de quando Deus ele começa dizendo, né, no início do capítulo 3, Deus diz que ouviu a oração do povo que estava escravo no Egito, e Deus ouviu a oração deles, ouviu o clamor do povo dele, viu o sofrimento do seu povo, e Deus diz que desceu para responder as orações do povo de Israel. E ele então começa a preparar Moisés para que Moisés fosse enviado ao Egito, enviado a Faraó, para ser o libertador do seu povo. E Moisés lhe diz, faz uma pergunta pertinente a Deus: O que eu vou dizer? Quem é você? O que eu vou dizer que você é? E Deus dá uma resposta que para mim é uma resposta grandiosa, que ele diz: Eu sou. E esse termo eu sou, ele fala de uma eternidade. É o Deus que era, é o Deus que é e é o Deus que será. O que Deus é, eu sou. E quando a gente lê esse texto, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade hoje. O que nós precisamos hoje que Deus seja? Naquela época, Deus vinha como libertador. Ele usou a vida de Moisés, mas o libertador era Deus. E Deus, ele libertou o povo dele com mão forte, com grandes milagres. Eu acredito que o povo já não devia mais ter esperança. Eles oravam, eles clamavam ao Senhor. Foram muitos anos sendo escravo no Egito. Muitos já estavam até acostumados com aquela situação de escravidão. E Deus vem como eu sou para aquela situação. Deus vem como eu sou para aquele tempo, para aquela estação. E o Espírito Santo ministrou muito nessa manhã a minha vida. O Espírito Santo perguntou para mim: o que você precisa para o dia de hoje? E essa pergunta eu também faço a vocês: o que vocês precisam para o dia de hoje? Porque a resposta está nesse texto: o eu sou. Ele é o que eu preciso para hoje. Deus é para minha vida. Deus é a brilhante estrela da manhã. Ele é o general de guerra. Ele é o meu pai. Ele é o amor. Ele é a vida. Ele é o marido da viúva. Ele é o filho. Ele é o pai. Ele é o filho. Ele é o consolador. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa. Tudo que eu preciso para o dia de hoje. Para aquilo que eu vou viver ainda. Para tudo aquilo que vai acontecer. Eu preciso entender que Deus, ele é tudo. Ele é tudo, ele é aquele que me livra, ele é aquele que me cobre, ele é aquele que pode me libertar nesse dia de hoje. Então, eu queria que você começasse esse dia com essa reflexão: que você precisa para o dia de hoje, qual é a carência no seu interior, qual é a sua necessidade, qual é o impossível que você está vivendo nesse dia de hoje ou nessa estação. Quantas pessoas estão vivendo uma estação tão difícil, uma estação de impossíveis, né? E Deus, ele vem como eu sou, como aquele que é eterno, é aquele que fez no passado, é aquele que opera também no futuro, opera no presente. Que nós possamos ter essa realidade hoje, viver essa realidade, porque Deus, ele é real. A realidade de que o eu sou está conosco, o eu sou veio para nos libertar. Então, que você possa se apegar a essa palavra, assim como eu estou me apegando hoje. Eu vou sair para trabalhar daqui a pouco. E eu agradeci a Deus nessa manhã. Eu falei: Jesus, obrigada por essa verdade. Que o Senhor é o eu sou na minha vida. E tudo aquilo que eu precisar nesse dia, o Senhor já é. O Senhor, ele não vai enviar o recurso que eu preciso, ele não vai se preparar para ser algo que eu preciso, ele já é. Existe uma realidade nos céus, que brada na terra. O eu sou, o nosso libertador, o nosso Salvador, ele está ao nosso lado. Ele está conosco nesse dia. E tudo aquilo que nós precisamos para esse dia já está preparado. Deus é. Deus tem o recurso, Deus tem a resposta, Deus tem a saída, Deus tem a solução. Então hoje eu oro ao Senhor. Entrega aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado o seu equilíbrio, aquilo que tem te deixado pensativa, triste, frustrada. Entrega ao Senhor, porque Ele é a resposta que você precisa, Ele é a resposta que eu preciso, Ele é a resposta para o mundo, Ele é a resposta para as nações.
Ele é a resposta ao eu sou. Jesus é aquilo que nós precisamos para hoje, para amanhã e eternamente. Que você possa se apegar a essa palavra, crendo que Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação que você esteja vivendo, não só nesse dia de hoje, mas nessa estação, nesse tempo, nesse ano, seja situações de alegria, situações de tristeza, seja o que você esteja vivendo, Jesus, Ele é. Ele é o Deus de alto, Ele é o Deus de baixos, Ele é o Deus que te responde, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ouve. Se apega a essa palavra nesse dia de hoje, se apega a Deus, não saia de casa sem orar, entregue o seu dia ao Senhor, chame o Espírito Santo para viver esse dia com você, peça a Ele para que Ele entre onde você entrar, para que Ele saia com você quando você sair, para que Ele esteja com você em todos os seus caminhos nesse dia de hoje. E você terá um dia de paz, um dia de alegria. O Senhor já está à sua frente, coloca o Senhor na sua frente, peça ao Senhor, vai à minha frente. Não comece esse dia sem orar, não comece esse dia sem convocar o Espírito Santo para que esteja com você, sem convidá-lo, para que esteja contigo nesse dia, tá bom? O Eu Sou está conosco e o Eu Sou nos livrará nesse dia, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, em nome de Jesus.